Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Pedro e este é o programa Saúde e Bem-Estar. Nós hoje temos a grata satisfação de receber duas psicanalistas, Silvânia Câmara, Georgiane Baia, integram o CMF que temos falado aqui já ao longo de alguns programas. Corpo e Mente Funcionais. Essa equipe, muito competente, tem atuado em diversos transtornos, neuroses, em toda a área de patologias psíquicas. E, com certeza, tem muito para te ajudar. Nesta noite, elas vão estar aqui falando sobre, exatamente, transtornos psíquicos. Boa noite, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Bom, boa noite, eu agradeço, mais uma vez, eu já estive no primeiro programa falando sobre o CMF e hoje eu venho falar sobre a esquizofrenia e o espectro autismo. Legal, algo muito interessante, aí, fica ligado, não é sempre que temos a oportunidade de estar ouvindo sobre isso. Muitas vezes convivemos com pessoas que desenvolvem algum tipo de transtorno que atrapalha os nossos relacionamentos e não sabemos o porquê. Então, essa é uma oportunidade de você conhecer algumas características destes transtornos, não é mesmo, Georgiana? É isso mesmo, boa noite, é um prazer receber esse convite. Nós da CMF, nós estamos muito empenhados em ajudar vocês, familiares e pessoas que têm algum tipo de transtorno e, muitas vezes nem sabem, né? E nós estamos aqui para ajudar e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui ao longo do programa. Você vai falar sobre bipolaridade, e eu vou falar sobre borderline, isso. Outros transtornos também muito comuns, mais comuns do que você imagina, e que trazem sérios problemas de relacionamento, casamentos são desfeitos, famílias se dividem, empresas, um empresário não consegue mais estar à frente da sua empresa, muitas vezes porque desenvolve um transtorno como esse e por desconhecimento não procura um tratamento adequado, ajuda adequada e profissional. Então, fique ligado aí porque nós vamos trazer as características desses transtornos, vamos falar sobre eles e você vai poder conhecer um pouco mais, ok? Vou começar com a Silvânia Câmara, principalmente sobre a questão do espectro autista, que é algo que nós percebemos um desconhecimento, a não ser os pais que, infelizmente, têm esse diagnóstico dos filhos e aí procuram ler um pouco mais, se aprofundar. Mas muita gente, quando falamos do espectro autista, tem assim um total desconhecimento, né? Então, você pode nos dar algumas características, alguns sinais que evidenciam o portador desse espectro? Sim. Antes eu queria falar sobre a questão de que, alguns anos atrás, as pessoas eram taxadas como loucas, né? Verdade. Então, todas as pessoas que tinham algum tipo de transtorno, ainda não era classificado cada transtorno. Ainda era algo que as pessoas não sabiam. Então, todos eram loucos, iam para o Adalto Botelho e eram tratados da mesma forma, né? Hoje não, hoje nós sabemos essas diferenças, essas classificações, mas ainda é algo muito recente. É algo em que muitos médicos, se ele não for um especialista, o médico mesmo, ele não consegue identificar. Então, alguma criança, quando ela tem esse transtorno, ela tem aquele momento dela que parece uma pirraça, né? Uhum. E ali, aquele momento, muitas pessoas falam, acham, é uma chinelada, uma boa surra, né? Só que não é, a criança, ela tem esse transtorno. Então, uma das formas que caracterizam, quando você vê que são sintomas em que você precisa encaminhar para um neuro, para que realmente seja feito um laudo detalhado, se realmente essa criança é autista ou não, uma das características é a fala, né? Demora para falar. A criança, ela tem um retardo na fala e quando ela começa a falar, não dá para entender direito. É muito difícil você conseguir entender o que ela fala. Uma outra questão é que ela não aponta uma determinada coisa, ela pega a sua mão e ela aponta lá. Ela não chega e fala assim, eu quero aquilo. Ela não consegue. Ela pega a tua mão e leva lá.
tem aquela ausência de abraçar, o toque. Ela não tem, a não ser assim, às vezes, com os pais e tal, mas ela não tem aquela coisa de chegar, de abraçar, de olhar olhos nos olhos. E ela fica no afetividade que é natural da criança. Isto. Né? E ela fica no mundo dela, onde às vezes você chama e ela não percebe. Tem outros que têm, né, aquela questão de ser estereotipado. Né? Eu tenho uma paciente que ela faz muito isso aqui. Então, outro momento, né, bate muito assim as mãos e trejeitos no rosto, né, com a boca, com os olhos. Então, assim, são características. E tem também aquela questão do brinquedo em si. Gostam muito de coisas que giram. O ventilador de teto, eles param e ficam olhando. Meninos que pegam o carrinho, em vez dele brincar assim, com o carrinho normalmente, ele fica girando a roda do carrinho só para ver girar. Uhum. Ele gira em torno dele. E também, às vezes, enfileiram, né, tudo, tipo o carrinho mesmo, enfileira. Em vez de ficar brincando, enfileira, fica deitadinho, olhando. Então, tem, né, uma característica diferente. Mas a questão é, nem todos são iguais. Às vezes, tem uns sintomas e não tem outro. Então, isso mascara. Essa talvez seja uma das dificuldades para se identificar, traçar o diagnóstico, sim, né? Não há uma uniformidade de comportamento. Isso. Fala um pouco para mim da questão do mundo paralelo. Aquilo que o autista, ele muitas vezes ele cria aquele mundo paralelo. Ele pode estar numa sala com muitas pessoas que estão envolvidas com o que está acontecendo ali e ele está totalmente alheio naquele mundo paralelo que ele mesmo criou. Sim, ele entra no mundo dele, né? É um mundo assim, onde tudo está acontecendo à volta, mas ele está no mundinho dele. Ele está tendo ali aquelas viagens dele, né? Ele não interage, né? Ele não consegue interagir. Agora, uma coisa que dói muito em nós vermos, né? Principalmente alguns pacientes meus reclamam já quando está na adolescência, é a discriminação. Porque os outros meninos acabam não chegando próximo, não acolhendo. E eles se sentem assim, eu tenho algo de diferente, as pessoas não gostam de mim. Eu tive uma paciente de 11 anos que ela falava assim, olha, eu mando mensagem para os meus colegas, eles não conversam comigo. Eu tentando mostrar para ela, não, mas talvez não é isso, estão ocupados. Ela falou assim, não, eu sei que não é. Percebe. Eu sei que não é, com os outros eles respondem, eles conversam, comigo é diferente. Então, isso traz uma dor muito grande, né? Para nós de vermos a dor dessa pessoa, porque ela não tem culpa. É preciso trabalhar muito, principalmente os docentes, com entendimento acerca desses transtornos, para trabalhar os coleguinhas, né? Porque nós vemos não só no caso específico, né, do autista, mas inúmeros outros transtornos, TDAH, TOD, são transtornos que fazem com que a criança tenha um comportamento diferenciado em relação às demais. E aí as demais que estão mais niveladas procuram fazer o quê? Se afastar, né? E por desconhecimento, não é culpa delas, né? Então, assim, começa, eu acho que no corpo docente, que também não tem esse conhecimento, não sabe lidar. Muitas vezes, quando a coisa fica difícil, ele só coloca para fora, chama ali uma coordenadora, dá um jeito aqui porque está atrapalhando a minha aula. Então, assim, essas crianças acabam sofrendo, além do transtorno, ou por causa do transtorno, mas também essa discriminação que ocorre, né, involuntariamente. Sim, a discriminação ela é muito grande, né? Porque é do ser humano. Eu quero estar ao lado de quem me faz bem. Eu quero estar com aquela pessoa que me traz algo legal, que é como eu. Então, quando você vê alguém com um grau de diferença sua, acaba havendo a exclusão. E começa na infância mesmo. As crianças acabam excluindo. E o autista, ele sofre muito. Uma vez eu vi no Facebook
uma menina, né? É uma mocinha. Ela sendo a mãe dela filmando ela, e ela chorava muito, que ela falava assim, eu não queria ser assim. E eles acabam me excluindo, eles acabam não conversando comigo, fica lá o pessoal, eu chego perto, eles me excluem. Então, assim, é muito triste você ouvir isso. Agora, o que mais me dói é que eu tenho vários pacientes, conheço várias pessoas que ainda não têm um diagnóstico do que é o transtorno dele. Sim. E procuram, né, um médico, não consegue pelo SUS, é muito difícil conseguir pelo SUS. E aí, às vezes, paga um médico particular, não consegue. Eu tenho uma paciente que ela tem um transtorno, tá? Isso é nítido, você começa a trabalhar com ela, sabe que ela tem um transtorno. A mãe, sem condição financeira, o patrão dela pagou um médico, um psiquiatra para ela ir numa consulta. Ela foi e o médico depois chamou a mãe e falou assim, ó, que a sua filha tem essa safadeza. E a mãe está assim, está arrasada, só que a menina você fica igual. Eu trabalho com ela hoje, eu trabalho a rede neural, mesmo sem saber qual é o transtorno dela, porque nós, psicanalistas, nós trabalhamos depois que vem o diagnóstico, sim, né? Nós não estamos ali para medicar, não estamos ali para passar um laudo, não é o nosso trabalho. Mas o que eu trabalho com ela? Eu trabalho a rede neural, para deixar a rede neural funcional, para exercitar a rede neural, não deixar apagar, e para também a autoestima. Porque essa menina ela tem 16 anos e ela fica muito triste porque na escola ela tem um professor à parte que dá, né, o suporte, só que aí os coleguinhas acabam fazendo o quê? Ah, você tem problema, você é doida, você é retardada, né? Coloca esse bullying, até esse julgo em cima dela. E ela veio para mim, não foi nem por causa do transtorno, ela veio porque ela escreveu 2 cartas dizendo que ela queria tirar a vida dela. Justamente por isso, porque as pessoas não sabem lidar. E até na própria casa dela, a irmã dela mais nova, né, como tem que passar as orientações para ela, fica invertido, né? Então, acaba não tendo paciência. E isso vem de todos os lados, vem da família, porque as pessoas não sabem o que é. Então, existem muitos transtornos ainda não diagnosticados, que é difícil um médico que vai saber o que é, e as pessoas sofrem muito. Muito. A questão do retardo mental, que aí é evidenciado por essa diferença entre a idade cronológica e a idade mental, acaba trazendo também um transtorno no ambiente familiar muito grande, né? Porque é difícil de perceber, difícil de aceitar que o teu filho, né, não está acompanhando a maioria, você não quer acreditar que o seu filho tem essa dificuldade. Muitas vezes, no relacionamento familiar, ele não mostra tanto, ele acaba mostrando mais na escola. E aí a professora que vem para apontar, falar que teu filho tem uma deficiência, tem um problema. E nós sabemos que é uma dificuldade muito grande de aceitação por parte dos pais. E isso compromete o próprio tratamento, porque o tempo está passando, algo que poderia ser começado bem nos primeiros anos, né? Lá na frente é que se começa um tratamento. E depois vai repercutir em vocês também, né? Não só é mais complicado para o médico, mas sobretudo para vocês. A primeira discriminação vem realmente dos pais, né? Dos familiares. Eles não aceitam de forma nenhuma. Eu não sei se é porque o convívio todos os dias eles acabam não percebendo, ou se é porque eles não querem mesmo aceitar. Uhum. Então, eu já tive casos de um menino com toda a característica de autismo, tipo assim, tudo, né, levava a crer que era. E eu chamei a mãe e falei, olha, eu gostaria que você levasse seu filho no neuro para poder olhar direitinho, né, o que acontece, porque ele pode ter algum transtorno. Porque nós temos que ter muito cuidado ao falar, né, para não gerar esse choque, esse conflito. E ela falou assim, não, meu filho não tem nada de errado. Aí eu falei assim, olha, ok, eu não estou falando que ele tem. Eu estou te pedindo para que veja, para que realmente seja descartado. Mas tem alguns sintomas que eu vejo nele que valeria a pena você olhar. E ela batendo o pé, eu sabia que aquilo iria prejudicar o menino. Ele com 6 anos, a própria escola já tinha alertado
E aí, o que, que eu fiz? Eu tenho vários vídeos de transtornos, então eu peguei do transtorno do espectro e mostrei para ela. Eu falei, eu só gostaria que você assistisse aqui esses vídeos, essas reportagens, e você visse se tem algo que assemelha ao seu filho, principalmente quando ele era bebê. Então, aqui é fácil, né, para você poder ver e identificar, e aí sim você vê se quer levar ou não. Ok. E o interessante, para minha surpresa, foi que, ao assistir, ela estava muito resistente, mas depois ela começou a chorar, porque, na realidade, ela identificou o irmão dela. Ela, tipo assim, ela saiu do foco do filho e identificou o irmão. Ela viu o quanto o irmão sofreu e ela viu o que ele era, pelas características, né? Então, assim, aí depois disso, ela foi para casa e ela foi pensando, ela foi aceitando mais essa questão e aí procurou um médico, realmente foi diagnosticado. Então, assim, a demora no laudo, para que possamos trabalhar realmente ali no transtorno, isso conta muito. E Muito. acaba comprometendo. Compromete demais. E uma outra situação, quando os pais ou amigos, né, acabam buscando ajuda profissional para alguém querido, alguém conhecido, alguém próximo, e na visão deles seria algo fácil de ser ajustado, né, vamos assim dizer. Problema de comportamento que fácil para o analista ali balizar isso e ajudá-lo. E quando você começa a trabalhar com esse paciente, você percebe, na verdade, ele tem um transtorno sério, né? Ele tem um problema sério que precisa, talvez, não só da ajuda do analista, mas também até médica. E é comum você ter essa dificuldade, como que você vai abordar isso com agora a família, ou o choque que essa família tem, imaginando ser uma coisa e de repente é outra, principalmente com relação à criança, né? Porque aí vem esse problema da não aceitação. Pode acontecer com o de todos, mas o meu não, né? O meu não pode ser. Então, é comum acontecer algo assim? Então, realmente, vários pais até pedem para que ninguém fique sabendo, né? Então, eles mesmos falam, olha, eu não vou falar para ninguém, não quero que ninguém saiba. Às vezes, porque não querem que os filhos sejam tratados de uma forma diferente, né? É o que já colocaram para mim. Não vou falar para ninguém, porque eu não quero que meu filho seja visto como uma pessoa diferente. Até para os próprios parentes, né? Sim, sim. Você já viu uma situação dessa, aí afasta um pouco dos parentes para que não saibam da situação. Justamente, para que ninguém perceba. Então, começa a discriminação aí mesmo, né? Como também aquele medo. Uma mãe falou para mim assim, o meu filho, você está falando que ele é débil mental? Falei, não, Olha. Débil mental não, muito pelo contrário, o autista é muito inteligente, né? As pessoas não têm noção, né, de tantas pessoas aí famosas, muito conhecidas, né, mundialmente, que são autistas. Cientistas. Sim. Então, é um transtorno que se tem, né? Então, existe, sim, essa discriminação, esse afastamento, mas, graças a Deus, à medida que começa a ser feito o tratamento, porque igual eu mesmo, quando eu trato, então eu venho também tratando a família para aceitação. Então, depois eles acabam aceitando, vendo de uma outra forma. Eu começo a mostrar a inteligência que a criança tem e acabam aceitando. Mas, no começo, é como uma mãe falou para mim uma vez. Eu fiquei chorando o meu luto quando eu descobri. Depois que eu vivi todo o meu luto, aí eu ergui a cabeça e fui correr atrás de descobrir o que realmente é, de saber como lidar e de, sobretudo, uma coisa que muitas pessoas não sabem, os direitos que os autistas têm. Eles já conquistaram, né, muitos direitos e que a maioria das pessoas não sabem. Então, é importante isso. Nós é que temos que saber, não são todos iguais.
né? Não existe isso dessa diferença de achar o meu filho. Não, vamos acabar com essa exclusão. Vamos mostrar que os nossos filhos, né, as pessoas são iguais. O severo, né, que é pior, porque às vezes não consegue se comunicar, fica com realmente um transtorno mais forte. Mas é aquilo, vivemos aqui no meio de tantas pessoas e que muitos, às vezes, é autista e que não sabe. Verdade. Quantas pessoas que nós convivemos que são autistas? Porque o autismo, ele tem várias classificações, né? Então, às vezes, talvez eu seja uma autista e não sei. Então, na realidade, o trabalho do analista acaba transcendendo o paciente e tem que alcançar a família também, uma série de orientações, de adequações agora para essa criança, como lidar com ela, como entendê-la, não é isso? E também assim, eu sempre chamo os pais e falo, o meu trabalho aqui é 1 hora, uma vez por semana. Vocês dão a continuidade. Então, às vezes, Legal. eu trago os pais para dentro do consultório para poder ver qual a técnica que eu estou usando para ele dar continuidade em casa. E, graças a Deus, o resultado é muito bom, né? O retorno que eles trazem para a gente, daquilo que já alcançaram, então é muito gratificante. Legal. Está anotando? Vai anotando aí essas características, são muito importantes. Eu acredito que você não tem esse problema na tua família, mas podemos falar aqui de algum transtorno e de algumas características que te ajudem a identificar num amigo, num conhecido, num parente, e você vai ter condições de ajudá-lo e de encaminhar para profissionais que têm o conhecimento para ajudá-los, ok? Eu quero agora me dirigir a Georgiane e para que você fale um pouco sobre a bipolaridade, porque nós ouvimos, e aí alguns até já se autodenominam, né? De jeito é meio pavio curto, porque eu sou bipolar, e como se isso fosse uma desculpa para ele fazer o que quer, mas no fundo ele não sabe o que é de fato a bipolaridade. Então, fale algumas características aí também, dê uma orientação pessoal de casa aí. A bipolaridade é uma dos transtornos de personalidades mais antigos. O problema da bipolaridade é a dificuldade de se ter o diagnóstico. Porque a pessoa oscila, diferente do que se fala, bipolaridade, aquela coisa, né, vulgarizada, é um transtorno muito complicado, que traz muito sofrimento para a pessoa e para a família. É difícil o diagnóstico, por quê? Porque o bipolar, normalmente a pessoa leva um bipolar para o tratamento, para um psiquiatra, quando ele está em depressão. E aí tem vários tipos de bipolar, né, em graus, que a gente vamos dizer assim. E um bipolar, por exemplo, no tipo 1, que é o mais acentuado ali, o que acontece? Quando um psiquiatra passa um antidepressivo, ele vai rapidamente, passa para a mania. Mas muitas vezes a família, até o próprio paciente, ele acha que a mania é o que é o normal dele. Só que a mania é um período onde o bipolar passa, onde se gasta muita energia. Porque ele fica muito ativo, ele é aquela pessoa que é proativa demais, dá conta de tudo, fala alto, gesticula muito e tem várias características que acontecem na mania. Né? Ele tem um sono, principalmente os jovens, tem um sono muito curto, então, mas eles estão altamente produtivos e eles gostam de estar, né, se sentindo dessa forma. Só que o bipolar, por exemplo, ele não pode tomar determinados tipos de medicação, mas como não é diagnosticado de forma precisa, porque isso leva um tempo, em média de uns 10 anos, para se fazer esse diagnóstico, é um sofrimento, porque ele oscila muito entre a depressão e a euforia. E essa estabilidade, que muitas vezes é a medicação que vai trazer, ele não tem essa prescrição. Isso é muito complicado. Isso gera um transtorno muito maior para a família. Por quê? Porque a pessoa em casa ela é uma pessoa muito difícil de lidar.
É uma pessoa que, dependendo do tipo de mania no momento, é uma pessoa altamente agressiva, ou fala muito, ou fala muito palavrões, ou ela é extremamente irritada. Então, assim, é complicado. Para nós, psicanalistas, a gente tem que trabalhar com o comportamental. Sim. O transtorno bipolar, ele só tem como a gente tratar com o comportamental. E é semana a semana, e é um tratamento longo. E isso é extenso para a família, porque a família também precisa aprender a lidar com o bipolar. Não é fácil. E o bipolar, a partir do momento que ele consegue, que ele entende o diagnóstico, é complicado também, porque normalmente ele... hoje a gente tem muita facilidade de procurar, né, tudo na internet, e aí ele incorpora tudo aquilo que se fala de características, e é como se fossem justificativas para agir de forma, muitas vezes, imprudente, e que venha trazer muitos danos para a família e para ele também. Então, nós entendemos que o próprio termo bipolaridade se refere, então, a esses dois polos, né? Seria essa depressão, que ele muitas vezes se encontra mergulhado nela, ou mania, que é aqueles momentos de grande euforia, não é isso? Essa oscilação entre um polo e outro. E agora, assim, tem acontecido de forma muito frequente os episódios mistos também. E aí é mais complicado ainda de entender, porque é no mesmo dia essa oscilação de uma depressão passa por uma irritabilidade, ou por uma euforia, ou por uma mania, e tudo misturado. Imagine para o paciente sentir tudo isso e não conseguir sentir o equilíbrio. Então, a terapia entra aí, onde a gente dá ferramentas para que nos momentos, dando ferramentas para que nos momentos de ansiedade, de irritabilidade, que a pessoa se sente alterada, ela tem que saber que ela está, se perceber na mania, se perceber na depressão e saber quais as ferramentas usar, quando é o gatilho, o que leva ao gatilho, como trabalhar. Então, isso tudo é tratado com o comportamental. Aí vem a importância de conhecer essas características, né? E o que é o transtorno. Porque imagine alguém casado com alguém assim e não saber que é um transtorno. Né? Imaginar que a pessoa é daquele jeito. Né? Então está ali ano após ano tentando conviver sem que ele tenha a ajuda correta e fazendo um julgamento, né, acerca dele, desse comportamento tão instável e que, na realidade, é um transtorno que deveria estar sendo acompanhado, não é isso? E outra coisa que eu esqueci de falar, mensurar, né? Dependendo de como é essa questão do bipolar, ele tenta, os jovens, né, por não conseguirem controlar, não que nós conseguimos, é muito difícil conseguir esse equilíbrio, porém os jovens têm muito mais dificuldade. Então, as tentativas de suicídios do bipolar são muito frequentes, né? Automutilação. Então, é bem recorrente isso em casos de bipolar, e isso traz um sofrimento muito grande para todo mundo. Em relacionamentos, muito difícil um bipolar conseguir se relacionar de forma equilibrada, ter um relacionamento equilibrado por conta desse transtorno. E ele é muito confundido com o borderline. Muito. Né? Então, nos ajude aí, né, a entender um pouquinho essa diferença entre a bipolaridade e o borderline, apesar de até os médicos muitas vezes se enganarem, né, no diagnóstico. Né? Muito. É uma coisa e ele imagina que é outra. Então, há uma grande dificuldade realmente de se traçar um diagnóstico correto. Mas há alguns sinais aí que nos ajudam, né, a fazer essa diferenciação. O border, ele também é um transtorno de personalidade muito sério. A medicação praticamente é a mesma, porque trabalha com a questão da oscilação de humor. A gente chama o border de 880, né? Ele passa ou zero, ou nada, ou tudo, né? No relacionamento, na vida, nas suas decisões. Mas ele é extremamente possessivo naquela pessoa que é escolhida, vamos dizer, em relação às emoções. E as emoções é o que fala mais alto no border. Oscila bastante, humor, tudo isso, só que essa característica específica
ao mesmo tempo que sufoca muito, porque eles têm uma dificuldade muito grande de se sentirem sozinhos, abandonados. A sensação de abandono é o que mais... Rompimento de um relacionamento amoroso é algo terrível. Não, pra ele, né? é uma rejeição, medo da rejeição. Então, assim, até de um parceiro, de um relacionamento, falar assim, eu tenho que fazer uma viagem a negócio, você está me abandonando, você não me ama mais, você não me quer. Então, é tudo muito, muito sofrido. E o border, ao mesmo tempo, como eu falei, que é zero ou tudo ou nada, ao mesmo tempo que ele está nesse relacionamento, ele pode acordar e falar, não quero mais, não é esse o relacionamento, não é isso, não quero. E ali, acabou, não quero. É claro que eu estou falando numa situação de pessoas que não fazem um tratamento, Sim. não têm, né, esse equilíbrio para tomar essas decisões. Então, o border vive essa característica dele, esse medo da rejeição, sufoca muitas vezes. Quando não tem um relacionamento ainda amoroso, é com a mãe, geralmente, né, com a mãe ou com o pai. E depois que tem os relacionamentos, então pula de relacionamento em relacionamento. Outra coisa muito significativa nos dois transtornos é eles não conseguem dar continuidade ao trabalho. Então, assim, a vida social, ao trabalho. E muita gente, né, nós precisamos do sustento. Então, muitas vezes, essas pessoas elas ficam a vida inteira dependendo da família, porque entra no emprego, imagina, entra em depressão, sai. Tá super produtivo, mas, ao mesmo tempo, não é isso que eu quero pular de emprego. Então, assim, eles não conseguem uma estabilidade. E a família... muitas vezes não tem como ficar com aquele jovem de 20, 30, às vezes 40, 50 anos em casa. Entendi. Então, assim, são transtornos que a gente trabalha com comportamental, tem como melhorar a qualidade de vida demais da conta e tem como se levar uma vida assim, bem perto do equilíbrio. É interessante que nós olhamos muito para a família, para uma esposa, o esposo, quem convive com essas pessoas e que sofrem muito, algumas vezes até agressões. Mas nos esquecemos de que quem sofre mais é o próprio paciente, porque não consegue ter uma vida equilibrada, ajustada, não consegue manter o emprego, mesmo sendo um bom profissional, não consegue manter o relacionamento, mesmo gostando da própria esposa. Então, se há alguém que sofre muito, é o próprio portador, né, do transtorno. E, por isso, esse olhar que deve ser voltado para ele com conhecimento, né? Para que possamos ajudá-lo. Ok? Imagina, se a falta de perspectiva, né? Que a pessoa acaba... Triste, né? Passa um tempo, daqui a pouco não tem mais expectativa em nada. E outras frustrações que estão dentro dessa pessoa. E aí vem o alto índice de tentativa de suicídio. Tentativa de suicídio, não tem jeito, eu não, sabe, não tem jeito para mim, nada dá certo para mim, porque não entende, não tem o autoconhecimento, não sabe o que está acontecendo, não sabe que tem tratamento, e é um sofrimento muito grande. Legal, muito obrigado. Eu quero que você, nessa nossa série, né, de entrevistas aqui, fomos agraciados no Saúde e Bem-Estar com essa equipe muito competente do CMF. Já é o 4º programa, não é isso? Sim, o 4º. 4º programa que temos recebido aqui os psicanalistas que compõem, que integram esta equipe, falando aqui de transtornos, falando do trabalho do CMF, e queremos fechar hoje, então, pedindo aqui a Silvânia que possa falar um pouco mais sobre o CMF, para você que ficou interessado, para você que identificou alguma coisa aí, num familiar, num parente, e que precisa saber onde encontrar ajuda, e de pessoas competentes, que irão de fato poder ajudar. Relembrando que a nossa equipe, né, o nosso propósito do trabalho não é apenas com os funcionários das empresas, né, que nós temos essa parceria, mas também é extensivo aos familiares. Né? Então, legal. Deixar isso claro, que é um trabalho que nós queremos, né, tratar o funcionário, mas como também os familiares deles. Porque pode acontecer do funcionário ter até uma necessidade de uma ajuda, mas ter em casa alguém com um transtorno bem mais sério, que precisa de mais ajuda,
ou até que é o problema de casa que está repercutindo nele lá, né, e está tirando a estabilidade emocional dele, comprometendo o seu trabalho, mas por causa de alguém em casa com um problema bem mais sério que o dele, né? É, justamente essa a nossa leitura, né? Nós queremos que as empresas tenham funcionários trabalhando bem, tratados, como também tranquilos em questão aos seus familiares, né? Então, a nossa proposta é essa. Nós viemos aqui nesses 4 dias num grupo de 7 pessoas, mas o nosso grupo, até então, né, aqui dentro da Grande Vitória, é composto de 11 profissionais atendendo, mas que também atendemos a região do interior todo do estado do Espírito Santo, legal, porque as empresas pelas quais nós atendemos, algumas têm as ramificações no interior. Então, nós temos também parceiros que são profissionais que vivem no interior e que estão lá atendendo também os colaboradores destas empresas. Bacana. Então, estamos assim muito felizes. O nosso contato, né? Nós temos os nossos telefones, que geralmente têm passado. Sim, vamos aí, deixar, né? Aí, ó. Baixo isso, aí, fica atento. Tem deixado. Então, qualquer um de nós que as pessoas nos procurarem, nós vamos dar toda a atenção, nós vamos responder, tirar todas as dúvidas e até a empresa fazer uma reunião com o responsável e falar do nosso projeto, né, que graças a Deus está sendo muito bem aceito pelas empresas. As pessoas estão entendendo a necessidade de terem funcionários estando com a saúde deles bem e, ao mesmo tempo, tranquilos com os seus familiares. Então, assim, legal, não atendemos apenas na Grande Vitória, não. Nós estamos aí com ramificações em todo o estado. Expandindo, expandindo. Maravilha. Principalmente porque é algo que busca ajudar, ok? Então, isso é muito bom, você saber a quem procurar e ter a ajuda adequada para quaisquer que sejam os transtornos, né? As patologias psíquicas, ok? Nosso muito obrigado a vocês, ao CMF, a todos que passaram por aqui, levam os nossos agradecimentos do Saúde e Bem-Estar. Foi um tempo aqui precioso para nós e tenho certeza para quem nos acompanhou nesses 4 programas, você aumentou aí o seu conhecimento, já está discernindo alguns sinais que podem apontar alguns transtornos psíquicos, ok? Então, queremos te agradecer por ter nos acompanhado até aqui. Nós finalizamos aqui essa série com o CMF, mas sempre vamos trazer uma ou outra, né, para nos abençoar, falar sobre alguma coisa que vocês querem ouvir, vocês querem conhecer mais. Nosso propósito é esse, é estar abrindo esse leque de conhecimento sobre questões de saúde. E nesse tempo aqui com o CMF, nós levamos o foco para saúde psíquica. Falamos muito sobre a saúde mental, mas continuaremos nessa série abordando a saúde como um todo. Nosso muito obrigado e esteja sempre aí ligado no nosso canal, nos nossos próximos programas, ok? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.